todos e a todas. Essa entrevista que vamos iniciar agora faz parte de um projeto que se iniciou no ano de 2019, em parceria com o Laboratório de Hipermídia da Universidade de São Caetano e o SEV. Esse projeto tem como finalidade registrar uma parte da memória do esporte de São Caetano a partir da história oral de vida de seus principais colaboradores. Essa é a quarta entrevista que nós fazemos nesse projeto, depois da entrevista do professor Laércio Elias Pereira, do Dr. Vitor Matsudo e do professor Médio Bom Jardim. Hoje temos o grande prazer de poder conversar com a professora Norma Pinto de Oliveira, a Norminha, considerada uma das maiores jogadoras de basquete do Brasil de todos os tempos, e que foi uma grande colaboradora e que marcou uma época muito importante no esporte de São Caetano também. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Norminha pela disponibilidade dessa entrevista, darmos boas-vindas no meio de uma pandemia, ela está e podemos estar conversando um pouco sobre as nossas memórias, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar perguntando para você, Norminha, quem é a Norminha? Quando e onde nasceu? Quem é a sua família? Um pouco da sua história, né? E como que o esporte entrou na sua vida? Bom, primeiramente, agradecer a você, doutora Sandra, ao meu compadre maravilhoso, que eu conheço ele desde 1968, 69, já se vão anos, hein, compadre? E ainda estamos por aqui. Na realidade, a nossa época foi uma luta. Primeiro, eu me chamo Norma Pinto de Oliveira, nasci em Buenos Aires, na Argentina, tive que me naturalizar brasileira para poder competir pelo Brasil. Estudei no Brasil. Eu cheguei aqui com 13 anos. Fomos de Buenos Aires para Jacareí. E lá em Jacareí, eu estudei no ensino fundamental médio. Depois eu fiz contabilidade, que era na época. Depois fiz pedagogia, fui professora, me formei na Federal do Rio de Janeiro como profissional de educação física, fiz quiropraxia da coluna na Alemanha, embora eu tenha feito pouco tempo, mas eu não falava alemão, é um detalhe que o Laércio não sabia. E que fiquei 6 meses e fiz em espanhol. Eu gravava as aulas assim, alemão, e depois traduzia em espanhol. Esse foi minha trajetória de vida em nível educacional, universitário. Posteriormente, eu nasci em Jacareí. Meus pais sempre foram esportistas. Meu pai corria, até hoje eu tenho a medalhinha dele, que é incrível, da São Silvestre de 1936, que ele participou e recebeu uma medalha. A minha mãe gostava, não era profissional, porque não existia, mas gostava de tênis. Então, eles sempre nos educaram, forçaram, vamos dizer assim, não forçaram, fizeram com que nós praticássemos esportes. Eu, na Argentina, praticava natação. Meus irmãos também. Quando nós viemos para o Brasil, em Jacareí, eu tive 2 professores maravilhosos de educação física. O casal se chamava Rudil e professor Juvenal Soares. Eles davam aula no meu colégio estadual. E eles eram muito organizados. Nós tínhamos, naquela época, nós tínhamos aulas semestrais de cada modalidade. Eu, com eles, construía
e os alunos construímos a quadra de basquete e de vôlei de terra batida. Nós íamos, no domingo, quebrar tijolos e socar o tijolo para poder fazer o piso da quadra. Então, eles foram muito meus incentivadores. Quando ela começou a dar basquetebol, que era mais ou menos quando eu tinha 15 anos, por aí, ela me falou, Norminha, você vai ainda ser da seleção brasileira. Eu prestei atenção, porque eu queria era praticar esportes. Foi quando, em Jacareí, tinha um professor, não me lembro o nome dele, infelizmente, me levou para participar dos Jogos Abertos do Vale do Paraíba. E foi aí que começou minha trajetória de basquetebol, porque nesses Jogos, em 1958, 59, o senhor Orlando Valentim, que era da Federação Paulista de Basquetebol, me viu jogar nos Jogos. E não jogava nem por Jacareí, jogava por São José dos Campos, junto com o Edivar, Pedro Ives, Marçom na época. O Edivar é da minha idade. Foi um excepcional jogador. Então, ele jogava no masculino e eu jogava no feminino. E me viram jogar e me convidaram para fazer parte do clube da Sociedade Esportiva Recreativa Ipiranga, onde o Vicente Merlino, era técnico, jogava a Wanda dos Santos, a Zilá, a mulher do Vicente, a Nésia Merlino. Mas eu era novinha e tal, e foi com um custo muito grande, que meu pai, graças ao incentivo e à persistência da minha mãe, conseguia me levar até São Paulo. Na época não tinha 2 pistas, era aquela coisa horrorosa. Para chegar lá era 2h30. Eu assinei com o SERI, Sociedade Esportiva Recreativa Ipiranga, e eu ia 3 vezes por semana, às vezes 2. Por quê? Porque eu saía correndo do ginásio, corria 2, 3 quilômetros, não me lembro quanto, porque eu vinha correndo, era longe o ginásio. E minha mãe me esperava na rodoviária, não, na estação do Pássaro Marrom. Aí eu já ia direto, ela deixava 4 filhos em casa, que nós éramos 6 e o 5º ainda não tinha nascido, me levava para treinar no Ipiranga. Era uma batalha, era um sofrimento, porque eu chegava na praça na Avenida Rio Branco, onde era o posto do Pássaro Marrom. De lá nós íamos para a Praça da República, tomávamos um ônibus até a Praça da República, que eu, às vezes ia a pé, não dava tempo, ou de táxi, que eles pagavam, e de lá tomava um ônibus para ir para o Ipiranga. Na realidade, eu só treinava uns 40, 45 minutos, porque eu tinha que sair do treino para tomar banho e ir embora para Jacareí, porque o último ônibus que retornava para Jacareí era 10, 10 e pouco da noite. Muitas e muitas vezes, eu e minha mãe dormimos sentada no banco do posto do Pássaro Marrom, porque ele já tinha ido embora, entendeu? Então, foi uma época sofrida, mas tive incentivo. Meu pai gostava, mas quem me incentivava muito era minha mãe. E aí, nesse inteirinho, foram poucos meses, quem me viu treinar foi o Campineiro, de Sorocaba, que ele tinha as minhoquinhas lá. Foi aí que eu saí e fui jogar em Sorocaba. E morei na casa de um diretor com a filha dele, que era a 100 metros do ginásio de Sorocaba. Com muito esforço, meu pai deixou. Aí começou minha história. Era obrigada a estudar. Eu, logo depois de 59, já estava em Sorocaba. E me convocaram para a seleção brasileira. Que a seleção ia
para os Jogos Pan-Americanos de Chicago. E quando me apresentei, eles me perguntaram dos papéis, tal, porque eu não sabia nem se ia ficar. Mas eu treinei 1 ou 2 dias e fui cortada. Porque eles descobriram que eu era argentina e não podia competir pelo Brasil. Então, eu fui cortada dessa seleção por ser estrangeira. Mas no ano subsequente, que em 60, se não me falha a memória, eu fui para o Sul-Americano do Chile. Fui convocada, né? E, aliás, fui como 12ª jogadora. O Exxon Tenor Horta, que era o técnico, quis me levar pelas minhas perspectivas que eu teria no futuro como jogadora. E eu fui. Sem compromisso nenhum. Se vocês me perguntarem o que acontecia, estava tudo uma farra, tudo bonito, tudo maravilhoso. Foi quando, lá no Chile, acho que na segunda partida, na terceira, uma das titulares, não sei se é a Marli ou a Nilce na época, saíram com 5 faltas e ele falou, Norma, entra. Se vocês me perguntarem o nível de responsabilidade, não existia, né? Eu falei, oba, que maravilha, estou jogando, e fui jogando. E a partir desse dia, por incrível que pareça, eu nunca mais deixei de ser titular da seleção brasileira. Fui considerada el pájaro volador, pássaro voador, e a revelação do Sul-Americano do Chile, quando nós ganhamos. Então, aí que começa a minha história verdadeiramente no basquetebol. Eu fazia todos os outros esportes. Eu competia em atletismo, tudo que me mandassem fazer, eu estava fazendo. Mas o basquetebol surgiu exponencialmente na minha vida nesse Sul-Americano. E durante toda a minha vida que eu participei da seleção brasileira, eu nunca fui reserva. Somente ficava no banco, não estava machucado, porque às vezes eu cometia umas falhas. Então, inicialmente é isso. Não sei se vocês querem que eu relate mais alguma coisa da minha vida, né? Porque tem um monte. Muito bom, muito linda. Na minha, e como que você chegou um dia a São Caetano? Olha, na realidade, eu fui para Sorocaba, e de Sorocaba recebi um convite em 1960, porque eu estava fazendo, nesse tempo, eu estava fazendo técnica em contabilidade e já estava me formando. Então, quando eu me formei, coincidentemente, o Flamengo estava formando uma equipe de basquetebol no Rio, que queria fazer frente para o Botafogo, que era uma briga danada. E aí me convidaram. E nessa altura do campeonato, eles me davam alimentação, onde eu iria morar, que não pagavam nada. Me davam um emprego, me resolveriam com um emprego, que, aliás, esse emprego foi importantíssimo na minha vida, e eu podia estudar, porque eu queria fazer educação física ou economia. Então, eu fui para o Flamengo em 1960. O que aconteceu? Em 61, eu prestei vestibular. Em 60, fui para o Flamengo, eles me arranjaram um emprego, me arranjaram mesmo, um emprego para ser na seção contábil do Instituto Brasileiro do Café. Então, eu ia todo dia, lá do Leblon até a Praça Mauá, lá perto do Cais do Porto, que era o Instituto. E nesse interim, eu prestei vestibular na Federal do Rio de Janeiro para Educação Física e para Economia. E eu entrei nas duas. Só que acontecia o seguinte, eu tinha que ir de manhã na Educação Física,
À tarde eu tinha que ir no IBC, à noite tinha que fazer economia, e às vezes eu faltava, às vezes não ia, tal, não sei o quê. Até que um dia, o Canela, que estava sendo o técnico do feminino do Flamengo, falou: o que você vai decidir da vida? Você vai jogar basquete? Você vai estudar? Porque ele era jogador. Aí, inclusive, o professor de economia, que era agora de administração, na época era faculdade de economia, era na Praia Vermelha, as duas, a de educação física e de economia. O professor disse assim: Ana Minha, você vem aqui para dormir? Escolhe ou economia ou educação física. Aí eu tranquei economia e continuei educação física. Então, eu trabalhava ia na faculdade de manhã. Inclusive, quero relatar uma coisa importantíssima, é que a minha maior incentivadora de tudo isso, além de ser minha família, foi a Maria Lenk. A Maria Lenk morava na Cupertino Durão, no Leblon, a 30 metros da praia, eu a 50. E na época, o que ela fazia? Ela acordava de manhã e batia na porta com aquela combinha dela, a Kombi que tinha, acho que era Kombi, e me levava para a faculdade, porque na época os filhos delas tinham ido morar nos Estados Unidos, o marido não perguntava, nunca perguntei nada, então ela achava que eu, Norma, iria ser a substituta da filha, que ela dava o maior incentivo para nadar. Então, eu falei: mas Maria Helena, que não dá, porque eu nadava muito bem. E não dá, eu não vou ser. Mas ela, todo dia, às 5h30 da manhã, ela batia na minha porta, lá e eu ia com a Maria Lenk para a Federal, lá na Praia Vermelha. Por incrível que pareça, essa mulher nadava 1.000 metros numa piscina de 25 metros todo santo dia. Os dias que eu tinha aula com ela, ela nadava também. Então, eu devo muito ao incentivo dessa mulher maravilhosa. Fiz a Federal, aí me formei em 67, já vão anos, né? E após isso, meu pai ficou doente em São Paulo. E aí precisava vir para São Paulo. Eu falei: não posso mais ficar no Rio de Janeiro, porque eu tenho que dar uma força para o meu pai. Porque meu pai era o seguinte: minha mãe era um pé quente danado, mas meu pai era um pé frio também. Então, você acredita ou não, eu proibia meu pai de jogo na final, porque toda vez que ele ia, a gente perdia. Então, uma vez, meu pai veio me ver no Rio de Janeiro e era final contra o Botafogo. Eu falei: você vai ficar no bar, você não vai lá assistir, não. Verdade, ele quase quis morrer. Mas por isso que eu vim para São Paulo, convidada pelo Sr. Arthur Laviolguerre e pelo Cláudio Mussumessi, que era vice-prefeito. O prefeito era Hermógenes Walter Braga. E eles queriam formar uma equipe de peso. E me trouxeram do Rio, também com a condição seguinte, de trabalhar, já era formada, porque não recebiam nada, eles abriram uma república, moravam 5 atletas, a Marlene, a Delcia, a Elzinha, a Simone, a Rosália e eu sei, davam alimentação, e quem fosse formada, quem tivesse uma profissão, eles arranjavam um emprego. Foi quando vim para São Caetano, eu e a Rosália eram as únicas que tinham como é que se chama? Profissão. E aí, o que aconteceu? Eu e a Rosália recebemos o emprego da prefeitura. E o primeiro emprego que eu tive foi sendo professora do Alcina Dantas Feijão. Então, como eu vim para São Caetano, veio a Rosália, veio todas as meninas e formaram a nossa equipe de São Caetano, vocês terem uma ideia, era 7 da seleção brasileira e as outras 5 que completavam, a Angelina, a Odetinha, quem mais? Agora não me lembro o nome, só vi na fotografia.
que completava as 12 jogadoras nossas. Entendeu? E como que foi para você trabalhar na base? Como é que foi para você trabalhar nas escolas públicas? Começar trabalhando numa escola pública de São Caetano? Bom, eu também fiz muita coisa durante a minha vida. Quando eu fui para São Caetano, eu comecei a dar aula no Alcina Dantas Feijão. Simultaneamente, depois de 2 anos que eu estava em São Caetano, mas o nosso colégio tinha incentivo de um diretor que parecia Heil Hitler. Ele era bravo. As nossas crianças, todo dia de manhã, antes de entrar na escola, cantavam o hino nacional. Você tem uma ideia. Entravam perfiladas no pátio. Cada professor pegava a sua turma e ia formadinho, todos juntinhos para a sala de aula. Quem ia para a educação física ia comigo para o ginásio, o estádio Lauro Gomes, a pé. Nós começamos antes. Para você ter uma ideia, na nossa escola, ele reprovava o aluno que não comparecesse às aulas de educação física. Você tem uma ideia como era. Então, nossa escola era um primor em nível de atividades físicas. Ele solicitava, ele exigia que todo aluno, pobre, rico, de qualquer cor ou ideologia, participasse da aula. Nós fazíamos o seguinte, tínhamos todos os alunos, certo? Porque eram classes mistas antes, não eram masculino e feminino. Então, o que acontecia? Os professores de educação física dividiam as suas turmas por faixa etária para poder competir nas atividades esportivas de São Caetano. Então, nessa época, nós tínhamos turma de 11, 12, 13, 14, 15, 16, todas eram obrigadas a comparecer. As minhas classes eram lotadas. Nós dávamos uma aula só a pico. Ele não permitia usar short nem nada. Eu parecia uma estivadora. Daqui para cá, queimado. Daqui para cá, queimado. Parecia uma coisa horrorosa. Mas todo santo dia. Nós tínhamos que dar aula de higiene, falar com as meninas, que era uma obrigação nossa. Na época não tinha, né? Disciplinas que tratavam do assunto. Então, o que acontecia? Nós dávamos a aula e participávamos. Foi quando eu conheci o meu amigo querido, o doutor Vitor Matsuda, que ele era do colegial, ele, o Dantino, tudo criança. Mas eles tinham uma percepção de contribuir para a sociedade de São Caetano. Já jovens, quem pediu, quem disse, e falei, pelo amor de Deus, Vitor, não sei se você vai aceitar, mas quando ele entrou na faculdade de medicina, eu falei, pelo amor de Deus, Vitor, faz ortopedia, traumatologia, que na época não tinha medicina desportiva. Porque na nossa medicina esportiva nós precisamos. Na nossa seleção não tem, vai ginecologista, vai não sei o quê. E ele, quando entrou na Santa Casa, ele se formou e a especialidade dele foi essa. Mas não foi por minha causa também, porque ele gostava, mas... Fala, bem. E você sabe que hoje, falando com o Vitor, falando que nós íamos fazer a sua entrevista hoje, né? A primeira coisa que ele lembrou foi exatamente isso, que você foi uma das pessoas que mais incentivou ele a fazer medicina do esporte, porque você ficava seduzindo para que ele fizesse medicina do esporte, né? Ele lembrou desse fato. Assim, e isso foi uma alegria muito grande para mim, porque não tinha. Sabe o que o médico falar para você na seleção? Eu, formada em educação física, já não era leiga. E aí o médico não falar, a Marlene está com uma torcedura. É dose, né?
Aí vem um outro, eu estou falando a verdade, eu não estou falando mentira. São coisas que aconteceram na minha época, que eu posso fazer. O médico quis mudar o ciclo menstrual dos atletas para não coincidir nos jogos. Foi tudo ao contrário. Ah, e Então, esse foi um fato, uma coisa que ele comentou também. Ele contou uma história que é um pouco pessoal até, né? Mas ele falou. ele sabia disso. Ele te Ele perguntou, sabia. ele foi te perguntar, era uma das coisas que ele estava estudando, né? Se o ciclo menstrual, se a menstruação atrapalhava, né? Aí você disse que não, que você, quando você estava menstruada, você virava uma macaca, né? Na quadra, e Exatamente, ninguém te segurava. exatamente. E a Exatamente. contra Então, tudo que a ciência estava os querendo princípios. provar, né? Porque teve um médico que disse que no ciclo menstrual, quando a gente jogasse, se sentia pesada, inchada. E eu falei, muito pelo contrário, eu não sinto nada, não sei se porque eu não tenho cólica, se eu não sou, não sei, mas comigo não acontece. Aí o médico que estava na seleção quis mudar o ciclo de todas nós, foi um pampeiro, deu tudo errado. E por isso que eu sempre insisti, pedia, pelo amor de Deus, Vitor. E o Vitor sempre, eu falo muito do Vitor, porque o Vitor sempre foi muito estudioso. Ele sempre foi muito pesquisador, ele e o Dantinho. E é o grupo do Tijuco Sul. E aí, como eu estava falando para vocês, quando começou o Tijuco Sul Clube, que eles fizeram a Olimpíada do Tijuco Sul em São Caetano, durante 12 ou 13 anos, nós fomos campeãs absolutos da Olimpíada promovida pelo Tijuco Sul Clube. Nós ganhamos desde a banda marcial, a torcida e as modalidades. Por quê? Porque nós fazíamos por faixa etária e na hora da competição, qualquer que fosse a competição, nós colocávamos sempre 3 alunos nossos para competir, que podia, certo? Então, às vezes nós pegávamos primeiro, quarto, quinto, primeiro, segundo, terceiro, mas a pontuação era muito alta e ninguém conseguia. No Ossina tinha milhares não, mas tinha uma centena de troféus que nós ganhamos na Olimpíada promovida por eles. Era um absurdo. Era dia e noite, era natação, atletismo, vôlei, basquete, handebol, futebol. Então, eu tive esse incentivo e sempre forcei os meus alunos a praticarem e a serem assíduos às aulas, e eu dava conceito, e eu dava nota, que o senhor Milton, para que eles praticassem. Então, era uma coisa muito linda, muito linda. Eu tinha, na época, um Opala, parecia um trem aquilo lá, parecia um metrô. Abria o porta-malas e levava toda a criançada, porque era muito pertinho. Então, os mais velhos tinham com a tampa levantada do porta-mala, eram os mais velhos. O mais novinho era amontoado, ia 10, 12, lá sei quantos iam que a gente levava. Então, era uma dedicação exclusiva. Para você ter uma ideia, a educação física era tão importante, tão linda, que os pais desses alunos na nossa escola, quando chegava a época da banda marcial se apresentar, seja em São Caetano, seja em São Paulo, eles iam na 25 de março, compravam, tinha um professor de desenho que fazia as fantasias, como seriam daquele ano que a gente tocava. E as mães, naquela época, era a máquina de pedal, sabe? Aquelas máquinas grandonas, elas levavam para o colégio, no pátio, onde todo mundo se encontrava, eles colocavam as máquinas de costura e costuravam sábado e domingo, minha querida. Então, foi uns anos maravilhosos que eu nunca vou esquecer. A minha professora... A minha professora de educação física, Rodil, foi um exemplo para mim, foi um exemplo, ela e o seu Juvenal, que inclusive depois eu cuidei dele, quando ele teve um AVC,
que eu fiz, eu tinha uma escola, né? E cuidava disso, porque eu também trabalhei com reabilitação cardíaca durante muitos anos. Eu fiz com a doutora Maria Augusta Kiss. Então, eu tive uma escola nesse interim, depois que eu deixei São Caetano, eu tive uma escola em que eu fazia reabilitação cardíaca, condicionamento físico. Eu cuidei do Flávio Cavalcante, da Patrícia Medrado, certo? Do Sérgio Mendes, são algumas pessoas mais conhecidas, né? Do secretário de Estado. Então, tudo foi uma bagagem. E eu nunca parei de estudar, porque depois que eu vim para São Caetano, eu fazia tudo isso, e em 1972, 73, eu concluí o curso de pedagogia completa na FEC, na Faculdade de Educação e Cultura, pedagogia, supervisão, administração e inspeção escolar. Foi nessa época, no comecinho de São Caetano, que eu conheci o Laércio, sofrendo, vendedor de livros. Lembra, Laércio? Como você sofreu também. E ele foi, com o peito com a coragem. Em que Olimpíada você foi, Laércio? Que você largou tudo e foi para... Não estou escutando. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Desculpe. Isso. Tem um cachorro latindo aqui. Mas a nossa geração saiu de mochila, né? Depois que eu me formei, eu fui fazer um monte de curso de handebol, que você estava com basquete e eu estava com handebol. Estava. E você estava no Alcina e eu estava no vocacional, né? A gente participava. Era vocacional, E aí depois você... Em 72 eu fui para a Olimpíada de Munique. Eu fui voluntário da Olimpíada de Munique. Mas você largou tudo, porque na época você dava um duro desgraçado, né? Deus que me perdoe. Esse meu amigo trabalhou muito, mas muito. Se tem hoje, tem todos os merecimentos. Só que conviveu com a gente nessa época e sabe o que foi sofrido. Porque era época de militar, era época de não sei o quê, eu não sei... Então, minha filha, não era fácil. Mas acontece que nessa época eu não estava muito embrenhada em política, eu queria mais educação física. Nós nos encontrávamos no Palácio dos Esportes, não sei se você se lembra, com o Vitor, para estudar o plano esporte, que ele deve ter falado, e que depois quiseram, para variar, a turma que quis surrupiar da gente, mas não conseguiu, não vou nem falar quem, que vai ficar mal. Essa é a parte importante da entrevista. Essa é importante. A parte importante da entrevista. A parte administrativa. Então, exato, porque nós éramos de madrugada, o Carlos, como é que era o treinador de voleibol, o Vitor, eu, uma vez, nós estávamos no Palácio dos Esportes estudando, e naquela conversa, naquela ânsia, não sei quem, não sei de quando, passou da meia-noite, não é que fecharam a gente no Palácio dos Esportes? Nós ficamos presos. Era de madrugada, não conseguimos sair. O Vitor sabe disso, o Carlos sabe disso, o técnico de voleibol, que agora me falha a memória, como é que ele se chamava? Timóteo não. Daqui a pouco me lembro. Então, a gente não só jogava basquete. Não é como hoje, você vai me desculpar, é que depois da nossa época, todas as da seleção brasileira eram, pelo menos, tinham a formação de professora. Outras eram universitárias. Quantas tiveram depois que tiveram nível universitário, depois que a gente saiu? Tá difícil, né? Então, tudo mudou. Nós não tínhamos, na época, eu trabalhava muito, imagina que eu trabalhava na oficina dando feijão, depois eu tive que trabalhar, eu fui no Tucuruvi, no Albino César, que era do Medalha e do Valdir Pagan, trabalhei no estadual da Vila Alpina, e depois me dedaram no Ministério da Educação dizendo que eu estava, como é que se diz? Com os horários... não havia... como é que eu posso te dizer? Oh, meu Deus do céu! Que coincidiam os horários entre Vila Alpina,
São Caetano, e você sabe que o Ministério da Educação me chamou para devolver o dinheiro? Você acredita um negócio desse? E não conseguia, porque eu não faltava em lugar nenhum, me matava e chegava no horário. Podia não ter 1 hora e meia, mas não importava, chegava lá e não puderam. Eu tive que devolver dinheiro para o Estado. Você acredita? Eu fiz concurso para o Estado, Laércio, e passei. Foi em 72. Quando eles abriram, porque fazia muitos anos que não faziam concurso para o Estado. E eu me candidatei, fui lá, passei em cento e poucos lugares. Aí, naquela época, todo mundo, na hora de escolher, levava aquela coleção de diploma. E foram. Quando chegou na minha vez, me mandaram, eu consegui escolher, mas me mandaram para Itacoaquecetuba, numa escola de fazenda, certo? Imagine, eu jogando, estava no auge do basquetebol, como é que eu podia tomar um trem para ir até Mogi das Cruzes, perto de Mogi das Cruzes, para dar aula num sítio, numa escola de um sítio? Como não aceitei, eu fui exonerada. Então, eu perdi a escola, mas tudo bem. Ganhei o que eu queria, que era o esporte que eu estava trabalhando. Porque eu ia ser, como tinha pedagogia, eu ia ser diretora. Mas diretora, como é que eu ia ser diretora? Não tinha como. A Maria Augusta me pediu, na época que eu fiz pesquisa com ela, na USP também, nessa época, a doutora Maria Augusta Kiss me pediu para trabalhar com ela. Mas como? Eu não ganhava nada. Ia comer bola de basquete. Porque queria ter integral. Ela ia me ajudar no mestrado antes. Mas eu falei, Maria Augusta, não tem como. O Moacir Dailton também me convidou. E quando, depois de eu não aceitar, ele convidou o Medalha, que até hoje ele é professor da USP. Eu tinha aula com o Moacir Dailton na mesa do DEF, lá na Água Branca, certo? Mas são coisas que você tinha que optar na vida, porque não tinha como. Você fazia eu treinava todos os dias à noite, certo? Então, era muito difícil na nossa época. Quem conseguiu estudar, quem conseguiu, pelo menos, ter o equilíbrio. Eu, por exemplo, fui professora há muitos anos de Estado, da Alcina Dantas Feijão. Em 1988, eu dei aula na FEC, na FEFISA, na Faculdade de Santos, na Faculdade de Taubaté, mas só eu sei o que eu trabalhei e o quanto que eu tinha que lutar para poder ter um dinheiro, porque o basquetebol não dava, São Caetano não dava. Eles davam a nossa moradia, nos davam emprego, e só. Se você não trabalhasse, você não tinha dinheiro, entende? Então, foi muito difícil. Eu sempre fui, desde 1975, sou docente universitária. Eu tenho do conselho, tenho parecer do conselho pela FEC, pelo São Caetano, pela FEC de São Caetano, pela FEFISA, por Santos. E quando abriram a faculdade, o Flávio Delmanto me convidou, junto com Osmar de Oliveira e outros professores, nós inaugurarmos e fazermos parte da primeira turma da Faculdade Metropolitana Unidos de Basquetebol. E eu trabalhei de 1988 diariamente. Eu tinha escola, no começo eu tinha poucas turmas, então minha escola que eu abri. Foi um amontoado de coisas que ninguém sabe. Por exemplo, em São Caetano, quando eu estava em São Caetano, eu era jogadora de basquetebol, eu era professora de educação física e fui diretora de esportes. Na gestão do Júlio Macei, do Macei, entendeu? Que veio como prefeito de São Caetano, me convidou. Eu só
Laércio, só arranjei, não inimigo, é mais ou menos, como era, não era política, não tinha que dar satisfação a ninguém, então eu fazia o que... Eu só coloquei uma condição do Macei. Macei tem o diretor, tinha a diretora social e a diretora de esportes, que era eu, e tinha o diretor central. Falei assim, eu não quero mexer com dinheiro. O orçamento vocês dão para o Walter de Andrade. Eu não vou mexer, eu vou gerenciar e fazer a gestão como diretora de esporte. Eu fiz descobrir tantas coisas absurdas. Eu consegui descobrir, coloquei. Foi um pampeiro isso daí, porque na época foi um terror. Imagine só que estavam fazendo centros educacionais em São Caetano do Sul, certo? Então iam fazer por bairros. Aí me chamaram na prefeitura para opinar sobre as piscinas. E aí veio um engenheiro de asfalto, não era engenheiro de departamento de parte de administração esportiva, não sabia nada. Então ele me apresenta as piscinas dos centros educacionais sextavadas. Você acredita? 6 lados. Eu falei, onde você vai com isso, moço? Falei assim mesmo. Não, porque aqui, essa parte aqui, vai ter saltos, na mesma água. E a outra parte vai ter natação. Foi só se for na casa do senhor, porque aqui não vai ser. Você já imaginou? Você tem ideia? No mundo não existe piscina de competição sextavada. Não existe. Foi fogo. Foi fogo. E aí, o que aconteceu? Não fizeram, mas tinha dedei diretor, mandei diretor embora, que roubava. Você conheceu o estádio Lauro Gomes? O Walter de Andrade colocou num ano 4 vezes grama no estádio, trocou não sei quantas mil lâmpadas, não sei quantos mil watts que custava. Na época, estou te falando em 70 já. Então, quando chegou na época da eleição, sabe o que aconteceu? Eu aguentei. Aí chegaram os diretores e falaram assim, Norminha, por favor, arranjar um jogo de camisa com bola, não sei o quê, porque eu estou precisando dar para os meus eleitores. aí não deu certo. Não deu certo. Por quê? Eu falei, olha, mas aqui está meu cargo, você entrega para quem você quiser. Isso aqui não é cabo eleitoral de ninguém. Certo? Eu não vou dar uma bola, uma camiseta, nada para ninguém. Se você quiser dar... Entreguei o cargo para o Macei. Lógico que o Macei aceitou, porque era problema político, né? Mas fazer o quê? Não tinha jeito. Então, a minha vida, meus queridos, não foi um mar de rosa. Mas eu tive tantos amigos que me ajudaram, tantas pessoas queridas, tantas pessoas que... Fala, bem. Fala. Você lembra que tinha, lá no que a gente chamava Buraco da Cerâmica, inventaram um centro esportivo lá, que a piscina tinha 800, era um absurdo. 250. 1.000 metros, que queriam fazer, o Macei que queria fazer. Mas isso é louco. Já estava o negócio, já estava assim... já. Muita coisa, lembra? Lembro, mas aí foi parado. Por quê? Porque eles queriam, os vereadores de São Caetano, queriam proporcionar uma piscina popular. Você não tem nem o que comer, não tem nem piscina no centro do Castelo. Vocês vão fazer uma piscina de 1.000 metros, lá sei eu quanto de largura. São Caetano não tem. Essa nós tivemos. E o fulano, esse da piscina, nossa senhora, quase me matou. Como que eu falava se ele era formado pela USP, ainda por cima? Mas o que tem o senhor formado pela USP? O senhor, um acéfalo ao esporte, falei para ele. Entendeu? Piscina sextavada, entende? Então, o esporte me deu muita coisa, me deu muitas alegrias. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tive alegria
de conviver com todos os esportistas que hoje são magnânimos. Você é um, a doutora Sandra não. Mas você, a doutora Sandra é novinha, mas você, velho, o Vitor e a companhia, aquele São Caetano, se é o que é hoje, se foi o que é hoje, foi graças à turma, à nossa turma, viu? Porque eu consegui. Você sabia que eu que dei o aval? Ninguém sabe que o aval para a Faculdade de Educação Física de São Caetano, porque eu era diretora de esportes. E o MEC veio me falar se eu cederia para a FEC o estádio Lauro Gomes. Tanto que as aulas teóricas eram lá na Rua Amazonas. Né? E as aulas práticas eram no estádio Lauro Gomes, que eu dava aula também da FEC. E aí, o que aconteceu, gente? Handball na FEC, do Lauro Gomes. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Era a maior loucura, porque junto lá no campo, você se lembra? Que tinha o Saad, os caras do Saad jogando futebol, e quando as meninas da educação física apareciam, eu falei, gente, como vocês estão bonitas. O que aconteceu? Ai, professor, tem uns caras tão lindos, com umas pernas tão bacanas, eu queria matar tudo. Porque os caras, quando os meninos chegavam de manhã, não tinha jeito. Então, foi muito legal. O Saad também foi muito maravilhoso. Fala bem. Tá na minha hora. Você é uma liderança para os alunos do vocacional. Você já era seleção brasileira. E uma aluna do vocacional que acabou virando jogadora de basquete foi a Hortência. Como é que ela chegava? Ela ia ver o treino quando ela estava na 5ª série. Você acompanhou a carreira dela? Não. Foi assim. Dela? Sim, foi o seguinte. Vou te contar como foi a história, que talvez a Hortência não se lembre, mas eu me lembro, lógico. A Hortência estava na classe da Sandra. A Sandra foi aluna do vocacional. Ela estava na tua classe, não. Sandra? Não, eu era uma turma à frente da Hortência. A Hortência entrou depois, um ano depois. E a Norminha falou que eu sou novinha, mas eu fazia parte da torcida organizada do Santa Maria. E na verdade, a gente morria de medo do Alcina, né? Porque o Alcina tinha a melhor torcida, a melhor banda, melhor tudo, né? E ganhava todas, né? Mas foi uma época maravilhosa, Sandra. Foi. Agora, a Hortência aconteceu o seguinte. Fala, pode falar. Não, pode falar. A Hortência foi o seguinte. Eu era diretora de esporte de São Caetano e era atleta de São Caetano. E aí, o que aconteceu? Eu não sei, em nível de colégio, o que aconteceu. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Então, a Marlene, que já era formada, e quando elas se formaram, se formaram em educação física, arranjaram emprego para elas. E ela treinava as equipes inferiores de basquetebol no estádio Lauro Gomes. O Carlos Ventura, também excepcional cara, nossa, como estudava também, ele era técnico de atletismo. O que aconteceu? A Marlene chegou um dia para mim e falou assim, Norminha, olha, tem uma menina no atletismo que vai ser uma fera. Ela tem que vir para o basquete, Norma. Eu falei, mas Marlene, o cara... E ela era da equipe de atletismo do Carlos, eu vou arranjar um rebuco, Carlos. Ela vai, Norma, precisa, porque essa vai ser uma grande... A Marlene falando para mim. Eu peguei e falei, você fala com a Hortência, fala com ela, fala com o Carlos, que ela vai treinar basquete também. E foi no início da Marlene. Eu não sei se ela treinava basquete no colégio, porque eu nunca perguntei para ela. Mas eu sei que a Marlene foi buscá-la no atletismo Carlos Ventura. Falei, poxa, Norminha, mas a casa tem mais possibilidade no basquete. Vamos tentar. Aí começou a treinar, começou a melhorar, ela era um talento nato. Aí,
quando o Valdir Pagan, que treinava a nossa equipe em São Caetano, viu a menina. Era juvenil, certo? Infanto juvenil. Foi aí que chamou para treinar lá em São Caetano. Assim que surgiu a Hortência, porque a Hortência, ela pegava a bola para mim. Ai, Norminha, eu vou pegar a bola para você. A Hortência tem 60 anos, eu vou fazer 79. Então, são 19, ela era novinha. Ela estava começando nas equipes inferiores. Fala, eu acho que vale destacar, né, que me traz à memória, no colégio, no Santa Maria tinha uma professora, a professora Mitsuko, que era que organizava os times de basquete do Santa Maria, né? E eu lembro muito bem das aulas, dos treinamentos da Hortência já no colégio, no Santa Maria, jogando basquete. Eu não sei se foi antes ou depois do atletismo, né? Mas eu acho que a participação, a presença da professora Mitsuko foi uma presença muito importante na vida da Hortência, da Vânia e de outras meninas que saíram para o basquete, né? Fala aí, Lércio. Vamos registrar, eu fiz uma vez, eu estava já no Ministério, eu fiz uma entrevista para o Jornal do Professor com a Hortência, e ela realmente disse que quem deu a bola de basquete para ela foi a Mitsuko Ikeda, então vamos registrar aqui a importância. Agora, o Carlão levou a Hortência para o atletismo, mas, na verdade, ela era jogadora de handebol. Né? Eu também me sentia assim, o Carlão levou para o atletismo, depois a Marlene levou para o basquete. Então, a gente perdeu a atleta de handebol. Mas eu me vinguei mais tarde, quando eu teve um campeonato importante em São Paulo de handebol, eu levei a Norminha para jogar handebol e ela foi minha atleta. Agora eu vou me vingar. Vou trazer a Norminha. Porque eu fui campeã paulista de handebol, eu, a Zuleika, a Elzinha, era todos jogadores de basquete. A Zuleika, que era um cavalo que era do atletismo, ela arrebentou o dedo até hoje. Ninguém consertou esse dedinho dela. É curto, dói pra burro. Ela ensacou, como se chamava na época, ensacar o dedo. Aí foi pro doutor João de Vicenzo, que você deve ter conhecido, lá no Hospital Dom Pedro. Fizeram o diabo. Mas eu também joguei handebol. Eu sou campeã brasileira de natação universitária. Eu sou pouca porcaria, não, véio. E eu tive o prazer de você ser meu técnico. Então, como é que se chama, para não errar o nome da professora, por favor? Mitsuko. Mitsuko. Eu não falei nada dela porque eu não sabia, entendeu? Só sei na época em que a Marlene pediu, pelo amor de Deus, para tirar a menina do atletismo e botar, porque ela estava precisando. E aí que foi surgindo a escalada fenomenal que a Hortência teve. Porque ela sempre foi, ela tem uma mão desse tamanho, um pé enorme, além da inteligência e da versatilidade, ela é um fenômeno, sem dúvida nenhuma. Vlamir Marques de Saia, porque era fenomenal. Agora, essa história da Hortência. A Hortência treinava muito, a Hortência chegava no treino, ela pegava a bola para mim, eu quero ficar, posso treinar? Ela treina e ficava lá brincando com a bola. Quer dizer, os méritos, sem dúvida nenhuma, de um talento está na persistência, na confiança que ela tem naquilo que faz. Entendeu? E agora? Eu vou puxar um assunto meio fora. Depois, muito mais tarde, a gente se encontrou como professores da FMU. O que me surpreendeu na FMU foi que o Flávio Delmanto ele juntou assim 3 técnicos da seleção brasileira de handebol, 2 técnicos da seleção brasileira de natação. Tinha você, o Mortari e a Nilza, não é? Não, a Nilza veio depois, que eu chamei. Eu chamei. Então, mas ele tinha. Mas teve foi um momento. Eu passei pela Unicamp, achei legal academicamente, mas nunca participei de um grupo em que só tinha técnico de seleção brasileira na FMU. Um momento assim incrível. Como é que foi isso? Na realidade,
o Flávio, ele já estava há muito tempo na FMU como profissional de educação física. E a Labib e o doutor, como é que chamava? O marido da Labib, agora me foge a memória. Bom, ele queria inaugurar ou ter uma faculdade de educação física dentro do complexo da FMU. E pediu para o Flávio, e o Flávio sempre insistindo. Então, o Flávio, como era técnico e participava, e era ativamente da educação física, ele reuniu todos os melhores profissionais. Se eram didáticos, se tinham pedagogia para dar aula, não interessava. No momento, ele precisava de títulos e de nomes, tanto Osmar Santos também como professor, certo? Osmar de Oliveira, que faleceu. Então, ele reuniu um time de experts na área, independente se eram da área pedagógica ou não, para ser aprovado pelo Ministério da Educação. E ele conseguiu de imediato, pelos nomes, não sei. Alguns tinham pareceres, outros tinham mestrado, outros, a maioria tinha especialização. A maioria tinha especialização. Depois, com o decorrer do tempo, é que vieram os profissionais graduados, que eles chamavam, que era o mestre e o doutor. Não é que eu esteja diferenciando, mas na minha época, o mestrado não tinha na USP. Quando eu fui fazer mestrado... Você sabe a história do mestrado, Laércio, na USP? Como foi? Não. Tá sem... Eu não entendi a pergunta, Norminha. Que foi, comadre? Você sabe como se iniciou o mestrado na USP? Eu fui da primeira turma do mestrado da USP em então, 70, o que é? Então, mas acontece o seguinte, se a USP não fizesse o mestrado, a USP ia ser encampada pela área biomédica. Ia ser mesmo. Então, eu acho que estava mais para a educação. A educação ia engolir. A educação ia engolir. Não, pelo menos o que eu fiquei... O que a Maria Augusto me falou, não sei se é verdade isso também. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram a primeira turma. A primeira turma só entrou os profissionais da USP. Eu me lembro o Boaventura lá... Você era não era do time, não. Porque eu fui... Gente, eles iam com um carrinho levando os títulos. Você sabe como que foi a prova de inglês tua, Laércio? Conta. Com dicionário, pô. Com dicionário. Então, veja bem, não estou criticando a USP, é que, pelo menos, naquela época, eles fizeram mestrado. A Maria Augusta me pediu, Norminha, entra. Maria Augusta, eu não tenho condições. Eu sustento minha família. Como é que eu vou estudar de manhã? Porque era de manhã e de tarde, na tua época, não era? O mestrado? Não era de manhã e de tarde, Laércio? Era uma graduação. O pessoal não sabia direito o que era mestrado, então a gente fazia trocentas disciplinas, parecia um ginásio. E não era direcionado para a tua área, você fazia o genérico, não era especialista. Bom, a primeira disciplina que eu fiz no mestrado, que tinha a ver com a minha dissertação, foi depois de acabar o curso. E aí, o que aconteceu? Aí, depois que... Desculpa. Voltando à FMU. Depois que entrou essa turma, aí começaram a reivindicar, começaram a solicitar pessoas ou universitários ou docentes que tivessem mestrado e depois doutorado. Sempre foi assim, entendeu? Mas a primeira leva, nossa, que foi de 89 até 2000, mais ou menos, 89, 90, 2000, eram todos especialistas. Todos, inclusive doutor. Aí que vieram, eu tive uma tese, fiz um trabalho com a Maria Augusta sobre a capacidade de VO2 de basquetebolista, futebolista e... São três agora, faz tanto tempo. E esse trabalho foi apresentado no Congresso Mundial de Medicina Desportiva em Brasília, entendeu? Mas eu não tinha como. Naquela época você não tinha pesquisador, você não tinha, como é que se diz? Matemática.
estatística, você fazia tudo na mão. Tinha um trombone lá da USP de um computador e estava escrito assim: se queimar, a senhora pagará. Na época, isso estou falando de 70, R$ 200, 200 cruzeiros, 200 não sei quanto. Eu ia na casa da Maria Augusta, eram papeladas só. Então, eu passei por muita coisa. Agora, na realidade, na FMU, nós tivemos sorte de termos profissionais que eram estrelas na época. Se eles tinham didática ou pedagogia, não sei. Certo? Cada um tinha a sua experiência, certo? Mas todos nós construímos uma coisa que nos levou ao pico. Como faculdade particular, nós não tínhamos estado nem doutorado, mas era uma das faculdades particulares mais assoberbadas do país, em nível particular, né? Porque nossos alunos eram requisitados e tudo mais. Tudo passa na vida, né? Tudo passa. Fala. Eu atropelei um pouco a nossa coordenadora, Sandra. Doutora Sandra, Fala, eu acabei entrando muito aqui nas perguntas. Não, você conhece bem a história, muito melhor que eu. Então, eu queria puxar uma coisa agora do reconhecimento. Né? Como você é minha comadre, assim, eu sempre reclamei que o reconhecimento da grande atleta que você foi, eu sempre falo isso. E, recentemente, a Cláudia Guedes fez aquele documentário em que você é a artista principal. Eu fiquei bem contente com isso. Estou divulgando pelo Centro Esportivo Virtual e foi bem legal. Você foi praticamente a âncora do documentário. Me fala esse reconhecimento, eu achei legal. Bom, aqui tem um mérito seguinte. Saiu um livrinho há muitos anos 70, que foi escrito pela Laís de Castro, jornalista, Basquetebol Segundo Normi, Basquete Segundo Normi. Era um compilado das ideias, de alguns detalhes, de um circuito treino que eu apresentava e tudo mais. Porém, a Cláudia Guedes foi um marco é um marco na minha história, na minha vida, porque eu conheci a Claudinha porque ela me procurou há muitos anos atrás. Estou te dizendo, nós estamos em 2000, foi em 2006, 2005, por aí. E ela disse que estava querendo fazer um livro. E eu me prontifiquei. Eu cedi tudo que eu tinha, que eu guardo, porque, veja bem, eu guardei algumas coisas importantes na minha vida, que são importantes, tudo foi importante. Mas que quando morrer, eu não sei quem vai guardar as minhas medalhas, isso, aquilo. Então, tudo isso que eu dei para a Cláudia, certo? Porque eu sei que ela vai fazer o museu e vai ter uma lembrança, pelo menos, de quem passou pela vida e ninguém se esqueceu em algum momento. Então, a Claudinha começou a fazer isso e demorou muito. Eu arranjei, a Nilza, a Marlene do Rio, ela foi falar. E ela ia, toda vez que vinha de São Francisco para cá, ela tentava falar com uma, falar com outra, era muito longe, às vezes as pessoas não atendiam, não quero hoje, não quero amanhã, ela voltava, e assim foi indo, até que ela conseguiu fazer o livro. A última que mais criou dificuldades, eu digo assim, que foi mais difícil dela fazer a entrevista, foi a Simone, certo? Ela lutou muito, sozinha, e ela fez o livro, que você deve ter. Você não tem o livro, Laércio? Tem sim. Tem, né? Tem então, o livro e o vídeo. Então. E aí esse livro foi muito bem feito, porque, na medida do possível, ela entrevistou todas as 14 jogadoras. Você acredita que teve gente de outras épocas, antes de mim, depois de mim, que ficou brava com ela porque não citou, mas ela não estava citando, não cita no livro a nossa época. A nossa época foi importantíssima e, graças a ela, foi divulgada, porque nós fizemos aquele jogo
em 65, na Espanha, para a FIBA, que eu tenho tudo documentado. Eu tenho um diarinho meu que eu escrevi assim, 7 horas eu levantei, 7h15 eu tomei, escovei os dentes, 8 horas, 7h30 fui tomar banho, tudo assim. E não tem fotos, tem, por exemplo, postagens locais, recorte que na época não tinha, recorte de revista, panfletos do hotel, certo? Entrada de avião, ticket de avião. Então, isso comprova que nós, em 65, fizemos uma apresentação, nós a Tchecoslováquia, e foi convidada pela FIBA, Federação Internacional de Basquetebol Amador, agora é Association, que antigamente era amador, agora é Association. Depois que o time americano entrou para as Olimpíadas, mudou para a Association. Então, o que aconteceu? Esse jogo foi importante, porque eram 2 escolas diferentes, uma das Américas e uma que eles acharam da Europa. Foi um jogo lindíssimo, maravilhoso. E eles adoraram. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma resposta da FIBA de que, possivelmente, né, daí a 8 anos, mais ou menos, não na próxima Olimpíada, que seria México 72, foi aonde, Laércio? Você que tem uma memória de elefante? Não, México 68. Em 72. 72 foi Munique. Então, em 76, veja bem, de 65 até 76, que entrou o basquetebol feminino nas Olimpíadas. Mas foi graças à exibição que o Brasil, então, foi importantíssimo. Por isso que ela se apegou a fazer a equipe de 1971, porque até naquela época, o único resultado mais convincente foi o nosso 3º lugar, que deveria ser, para mim, a medalha de ouro, porque de bronze, porque houve um erro técnico, eu já falei, não gosto muito de falar, porque não adianta. O que passou, passou, mas tem que ser reconhecido que, independente de nós, houve uma falha técnica e nós fomos para o 3º lugar. E muito simples isso, eu falo sempre. Naquele jogo que nós tivemos com a Tchecoslováquia, que estava um jogo duríssimo no Ibirapuera, o povo gritando para frente, o Brasil aquela loucura, que não cabia nem um mosquito lá naquele Ibirapuera. Nós marcávamos pressão no momento, e empatou o jogo. Aí não sei quem da arquibancada jogou um sorvete na quadra. Aí mais uns segundos acabou empatado o jogo. Só que olha o que eles fizeram. O que os técnicos, que era, vou citar nome que tem que ser citado, não foi culpa da jogadora, não. O Renato Britucundo, o Raimundo e o Valdir Pagan Pérez. Falaram assim, vocês vão marcar pressão quando nós fizermos sexta. Quando antes do empate, nós marcávamos quase na saída do vestiário, as tchecas. Perdemos o jogo porque não fizemos sexta, elas fizeram 2, acabou o jogo. Então, essa é a realidade. Norminha, mas já passaram 40 anos, 50 anos, mas não importa. A verdade tem que ser dita, doa quem doer. Entendeu? Então, por isso que a Claudinha relembrou esse fato. Eu dou todos os méritos, sabe? Porque ninguém nunca soube dessa seleção. Essa seleção foi judiada. Essa seleção não foi preterida por todo mundo. Certo? O Renato Brito Cunha, que Deus o tenha em memória, sabe? Ele foi, antes do campeonato, ele foi assistir o campeonato europeu para ver quais as condições técnicas nossas em relação às equipes europeias. E nós nos apresentamos no Rio de Janeiro. E sabe o que o Renato falou? E ele era técnico da seleção. Ele disse assim, infelizmente, eu não vou aceitar ser técnico, e o que eu vi na Europa, nós não vamos ter a mínima chance no Mundial. Foi isso que ele falou pra gente.
As meninas estão daí de prova. Às vezes algumas não querem falar para não se comprometer, mas eu não tenho nada com ninguém, então tudo bem. Certo? E aí, o que aconteceu? Naquele dia, assumiram como técnico o Valdir Pagan e o Raimundo Nonato. E ele ficou como supervisor. Tá? Então, são certas histórias, gente, que ninguém sabe, que nós conseguimos, nós fomos para... treinamos, e as pessoas, e o supervisor só ia de fim de semana para corrigir os erros. Nós viemos para São Paulo e ninguém queria transmitir os jogos. Ninguém, nem Globo, nem Bandeirante, nem Tupi, nem todas as televisões que tinham na época não quiseram transmitir. A única foi a Gazeta, do Perón de Castro. Mas para transmitir, nós tínhamos que fazer propaganda em umas casas da Coab. Nós fomos fazer. Ficamos na frente da casa, ele fazia propaganda, e parari, parará. Foi a única rede de canal que aceitou. Aí, quando saiu o primeiro jogo, todo mundo ficou enlouquecido. E aí a Gazeta, o Perón de Castro, graças a esse Mundial, trocamos todos os equipamentos, compramos coisas, foi maravilhoso. Todo mundo queria transmitir. E a Gazeta que tinha o know-how da transmissão. Entendeu? Então, são certas coisas que a Cláudia coloca e os depoimentos por isso. Fala, bem. É que eu sou... A parte que eu sei aqui é acompanhar o relógio, e a gente já tomou quase 1h30. Tá, 1h12. Já acabou, tudo bem. Eu vou... Senão a gente fica conversando. Eu vou para a Sandra para fazer os finalmente. Tá bom, lindo, mas é ótimo. A gente fica falando até amanhã aqui. Fala, doutora. Norminha, eu tô aqui até sem palavras para dizer o quanto que a sua entrevista está bonita, a sua história de vida fantástica, a transparência com que você falou, né, da sua história, das coisas boas, das coisas tristes, e fazer memória é isso mesmo, né, da gente colocar o corpo e a alma nessa história, né, e acho que você conseguiu, sem muito esforço nosso, né, você falou tudo, falou todo o roteiro aqui, sem ninguém perguntar nada, né, então, eu queria, assim, eu estou muito grata, realmente, e queria te dizer que o fato da gente estar registrando uma memória de uma vida toda, de uma história de vida que é tão bonita como a sua, ela não se esgota só no fato de registrar memórias e lembranças, né? Mas ela se dá principalmente porque a sua história ela tem que servir para o futuro, né? Então, eu queria saber de você, ela tem que servir de referência, né, para o Brasil, para o esporte brasileiro, né, e para onde as novas gerações vão caminhar. Eu queria saber de você, como uma última fala, né, se você teria alguma mensagem que você deixaria para que sirva não só para os jovens esportistas, para os futuros esportistas, mas inclusive para as futuras políticas públicas de educação e de esporte no nosso país. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer os gratos momentos com você, doutora Sandra, com meu amigão que não via tempo, com o padre, que eu adoro tanto, e todas as pessoas que me deram, por intermédio de vocês, saberem da minha história. Me deram a oportunidade de saberem da minha história. Eu agradeço muito porque a mentalidade, né, a memória esportiva é muito pouco registrada. Os méritos não são meus. Os méritos são de quem trabalhou duro na minha época para conseguir os resultados que nós conseguimos. Sem dúvida, nós somos o alicerce disso, os atletas. Mas não podemos deixar de quem também contribuiu de uma forma ou de outra, como o Almirante Meira,
que foi presidente da CBB, um homem tão empenhado no basquetebol. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes nós fomos viajar com ele, penhorando, hipotecando a fazenda dele. Uma hora ele hipotecava a porteira aberta, outra hora ele hipotecava a porteira fechada, e assim ele tinha dinheiro para a gente poder competir. Quanto aos novos atletas, eu acho que a única coisa que nos leva a conseguir é a disciplina. É a disciplina e a honestidade. E disciplina porque, se nós tivermos disciplina, nós vamos ter confiança naquilo que fazemos. E tendo confiança, nós fazemos qualquer coisa que a vida nos propõe. Seja no esporte, seja na educação, seja sociabilizado, seja na família. Então, o caráter se predispõe à acessibilidade que você tem de ser persistente naquilo que você quer fazer. E, consequentemente, se você tem disciplina, você vai fazer todas as coisas corretas da tua vida. Você não vai andar por caminhos tortos. Eu tenho a grata e agradeço muito a todos os meus colegas, que eu não vejo há anos, que eu estou vendo agora, a oportunidade que vocês me deram de falar para um futuro. Um futuro que é inatingível, né? Mas nós temos certeza que vocês vão ajudar muito a conduzir o homem, o ser humano, dentro do Brasil. Eu agradeço ao meu querido Laércio, porque ele está nesse empenho há muitos e muitos anos. Quando ninguém mexia em nada, ele tinha a SEV. Quantos anos faz que a SEV está, Laércio? 30, 40? Um quarto de século, faz 25 anos esse ano. Então, e você sabe o caminho árduo que você teve. Mas isso não importa, pessoas como você, doutora Sandra, Laércio e todos que fazem parte do teu grupo, que são sublimes em deixar um lastro nosso para a eternidade. Obrigada, amigos. Obrigada. Vou sair. Valeu, obrigado, Sandra. Obrigada.